Peço licença da espiritualidade para a gente conversar um bocadinho hoje. O tema hoje é ama, trabalha, espera confiando e perdoa. Coisas fáceis e tranquilas da gente fazer no nosso dia a dia. Né? Em que contexto que eu tirei esse tema? Uma vez me encomendaram uma palestra a respeito de Paulo e Estevão, aquele livro, não sei se vocês já leram. Quem não leu é obrigação do espírita ler esse livro, tá? Paulo e Estevão. Tem uma parte do livro em que Paulo, ele saía para divulgar a doutrina de Jesus. Talvez se não fosse por Paulo, nós não conhecêssemos Jesus. Porque Jesus, ele ficou naquele âmbito ali dos judeus, né? Cesareia, Nazaré, Judéia, ele ficou naquele miolinho ali. E Paulo levou a palavra de Jesus para fora dos muros de Israel. Né? Então, o mundo conheceu Jesus através de Paulo. Paulo foi o primeiro precursor da palavra de Jesus para fora do âmbito judaico. Né? Então, Paulo ele andou muito. Em certa ocasião, ele foi até a cidade de Listra. Listra hoje, se vocês forem procurar no mapa, é uma cidade que fica ali no norte da Turquia. Mais ou menos 1.200, 1.150, 1.200 quilômetros de Jerusalém. Hoje em dia, se a gente falar em 1.200 quilômetros, a gente já quer de avião, né? Só de avião. Não é verdade? Porque se a gente falar vamos de carro, era difícil, não é? Agora você imagina o cara a pé. De cidade em cidade, divulgando a palavra de Jesus. E um pouco antes de chegar em Listra, nessa cidade, no norte da Turquia, um senhor que era aleijado, paraplégico, pediu uma bênção a Paulo e ele foi curado. Paulo o curou em nome de Jesus. Né? Os apóstolos, para quem não sabe, faziam isso em determinadas ocasiões. Né? Então, como o correio era forte naquela época, quando ele chegou em Listra, ele foi recebido como se fosse um Deus em Listra. Exaltaram ele. Tipo Jesus entrando em Jerusalém 3 dias antes de ele ser assassinado na cruz. Né? Foi exaltado e depois crucificado. Só que em Listra também tinha um núcleo judaico. E esse núcleo judaico, chamado sinagoga, já tinha sido orientado que os seguidores do Cristo eram inimigos da religião e tinham de ser presos e apedrejados. Então, o que fizeram os judeus da cidade? Bateram nele, apedrejaram ele, judiaram dele e expulsaram ele da cidade. Ele estava muito machucado. Chegou à noite, ele não tinha onde dormir e estava machucado. Já fora da cidade, no meio da floresta. Ele avista uma caverna e ele entra nessa caverna. Quando ele entra na caverna, ele começa a brigar com Deus. Tem alguma semelhança com a gente? Não. Eu mesmo, de vez em quando, quero uns pau com ele. Eu que sou tão bonzinho, né? Sou tão legal, por que isso está acontecendo comigo? Né? Se como nós fôssemos tão especiais, que com a gente não acontece nada. Não pudesse acontecer nada. Né? Porque na realidade nós vivemos num mundo de provas e expiações, e na época era um mundo ainda de provas e expiações, mais no início ainda, que as provações ainda eram maiores, né? Só que como a gente se julga bom e especial, a gente acha que não merece. Mas não é uma questão de merecimento pela vida atual que você observa. É uma questão da gente observar as muitas vidas que nós tivemos e as muitas coisas que nós devemos aprender e as muitas coisas que nós devemos angariar enquanto encarnados. Então, nem sempre o que acontece na nossa vida vai ser justo aos nossos olhos naquele momento. Né? Então, Paulo estava daquele jeito. Né? E começou lá a brigar com Deus,
né, se achando que não merecia ter passado por aquilo. E ele resolve fazer uma prece. Quando ele resolve fazer uma prece ainda bravo, aquela prece que a gente faz meio pra pouco, isso comigo não. Quem que aparece para ele? Abigail. Abigail tinha sido a sua noiva enquanto ela era encarnada e enquanto eles eram jovens. E a partir do seu desencarne, que isso é uma outra história, fica para uma outra vez, ela passa a ser uma das mentoras espirituais de Paulo, né? Então Paulo tinha dois mentores, Estevão, aquele irmão de Abigail, e Abigail. Abigail aparece para ele. Isso diz essas 4 palavras: Paulo ama, trabalha, espera confiando e perdoa, por último. Então a gente vai aqui destrinchar e analisar esse teor dessas 4 palavras que ela disse para Paulo. E o interessante, ela disse essas 4 palavras para Paulo e ó, se mandou, né? Porque as coisas para a gente pensar, para a gente fazer na nossa vida, as que vêm através de Jesus, não são mastigadas. Não vem assim, ó, gostosinho, facinho, né? Como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava através de parábolas. E às vezes as parábolas, no nosso entendimento, tem um duplo sentido, ou não tem sentido algum, ou a gente não... Principalmente se a gente pegar aquele capítulo 23 do Evangelho, a moral estranha, a gente vai, né? Eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Coisas assim que nos nossos ouvidos nos soa de uma forma esquisita, de uma forma estranha. E Abigail não agiu diferente. Jogou lá para ele e ele começou a pensar. Primeira coisa, ama. Primeira coisa que ela falou para ele, ama. E quando a gente está triste, angustiado e se sentindo injustiçado, vem uma coisa na nossa mente que se chama assim, eu fracassei. Não é? Já aconteceu comigo. Poxa, eu fracassei. Não deu certo para mim. E quando eu faço isso, eu estou deixando de me amar. E quando eu deixo de me amar, eu deixo de amar a Deus e deixo de amar meu próximo. Por quê? Se Jesus nos recomendou amar o nosso próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, e eu não estou me amando, eu não amo o meu próximo e muito menos a Deus, porque eu sou parte integrante de Deus. Todos nós somos uma partícula divina, né? E Jesus nos afiança isso: vós sois deuses, tudo que eu faço, vocês o farão e muito mais, né? Então, ela já diz, ama, porque se eu não amo, como é que eu vou estender a minha mão para o próximo, se eu não estou conseguindo me amar? Se eu não estou gostando da minha vida, eu me descapacito a ajudar o semelhante, porque vai me faltar vontade, porque eu me sinto fracassado. Não é interessante isso? E às vezes a gente vê assim no centro, eu gostaria tanto de trabalhar, mas eu ainda tenho tanta coisa a resolver comigo mesmo. E às vezes é verdade. E às vezes a gente precisa entrar no âmbito do trabalho, porque para a gente resolver isso, é o que diz Abigail no aspecto seguinte: trabalha. Porque a gente tem que trabalhar esses sentimentos em nós. E como a gente trabalha esses sentimentos em nós? Primeiro observando o sofrimento do outro e olhando que os outros, tem muita gente que passa por muito mais problemas do que a gente passa. Não é assim? E mesmo assim, às vezes a gente acha que o nosso problema é o maior do mundo. Eu já vi até gente disputar doença. Você já viu como é que é disputar doença? Aqui eu tenho isso e tomo tantos remédios. Aí o outro, mas eu tenho isso e mais isso. Né? E o meu remédio da pressão é mais forte que o seu. Eu sou mais doente. Eu tomo de manhã e à noite. Poxa, misericórdia.
Então nós ainda somos carentes. Tá? A carência ainda é inerente ao nosso estado evolutivo. Né? O que é essa carência? A gente quer que alguém olhe para nós e se compadeça da nossa dor. Só que quando a gente faz isso é o puro egoísmo. A carência é o puro egoísmo. É achar que o nosso problema, a nossa dor, é a maior do mundo. Né? Olha para mim como eu sofro. Tadinho de mim. E ninguém é tadinho. E problema que vem na nossa vida, a gente tem que trabalhar esse problema. E resolver esse problema. Trabalhar esse problema e resolver esse problema em nós. Porque nós não podemos esperar que o outro resolva os nossos problemas. Uma das coisas que eu costumo sempre dizer, quando a gente reencarna para adquirir virtude. Certo? As virtudes que a gente não tem, a gente só para isso, a gente reencarna para adquirir virtude. Né? E uma das coisas que a gente reencarna, a gente não reencarna para ficar inerte, parado, esperando que alguém faça por nós. E às vezes a gente espera que alguém faça por nós. A gente quer ter uma vida fácil, uma tranquilidade. Né? Mas isso nunca vai acontecer, porque ninguém está disposto a fazer a nossa parte. E quando alguém faz a nossa parte, não está sendo bom para nós. Porque vai tirar o nosso mérito de correr atrás da solução daquilo. Né? Às vezes, vamos dar um exemplo prático na nossa vida de relação. Às vezes a gente tem um filho que a gente faz tudo por ele. E com esse filho, nós nunca dizemos não. É sempre sim. Sim, sim, sim. Ele passa a infância e passa a adolescência ouvindo sims. Quando ele chega na vida adulta, os nãos vão vir. Certo? Porque daí ele já não vai lidar só mais com o pai e com a mãe. Né? Ô pai, eu queria um carro. Beleza, filho, tá aqui. Ô pai, eu preciso disso. Ah, beleza, filho, tá aqui. Ah, não sei o que, tá aqui. Ah, tá aqui. E chega na vida prática, ele é um adolescente, ele arruma uma namoradinha, e um dia a namoradinha fala assim pra ele, não quero mais. Você. Primeiro problema. Ele não está preparado para ser rejeitado, porque ele sempre foi amado. Né? Depressão. Aí a vida continua. Aí ele vai procurar um emprego. Aí ele recebe outro não. Ou ele arruma um emprego e logo depois ele é demitido. E aí não tem mais quem faça por ele. Ele vai ter que fazer sozinho determinadas coisas na vida. Não é assim? E se nós não soubermos, não estou dizendo que vocês têm que chegar a partir de hoje, chegar em casa com só não, tá, gente? Não. Vou fortalecer o seu caráter, não. Né? Vou até comprar um chicote agora. Não foi a culpa do palestrante, né? O palestrante que fala isso. Não é isso. Né? Mas que a gente tem que, em determinadas coisas... Né? A minha mãe era uma psicóloga maravilhosa, minha mãe. Falava assim, mãe, eu quero ir em tal lugar. Não, você não vai. Por quê, mãe? Porque eu estou mandando. Você não mora na minha casa? Não tenho que te dar explicação. Ó que beleza. Né? Hoje não. Hoje tem que dar uma explicação de tudo. Senão você é um déspota. Senão você é o pior dos pais do mundo. É assim que funciona. O mundo mudou. Né? E minha mãe era campeã olímpica de arremesso de tamanco. Né? Eu não errava uma. Né? Podia ser a distância que fosse. Ela acertava todas se eu estivesse fazendo algo que ela não queria. Então, esse trabalho de solução, né, e de se erguer, isso é um trabalho nosso. Não tem como a gente delegar isso a alguém. Eu estou me sentindo fracassado, estou me sentindo desequilibrado. Alguém vai fazer isso por mim? Não. Ah, eu vou lá no centro tomar um passe. Vou lá falar com o Edmur, vou lá falar com o Roberto, para ver se eles me dão um direcionamento. Eles podem até te dar um direcionamento, só que o trabalho é de quem? Sim. Cada um. E te
te dá uma solução, é como Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele nos trouxe ensinamentos que são soluções para a nossa vida. Para a gente vencer nessa vida, não no aspecto material, mas no aspecto espiritual. Ele nos deu todas as soluções. Só que o caminho dessa solução é trabalho nosso. E ninguém pode andar por mim. Ninguém pode fazer esse serviço. Então foi isso que a Abigail quis dizer para ele. Trabalha. Trabalha. Que vai melhorar. Depois ela diz, espera. Mas não é só esperar. Espera confiando. É uma diferença, né? E como que a gente é hoje? Não sabe, a gente não sabe esperar. Desconfiando. E a gente sabe esperar alguma coisa? A gente tem uma coisa chamada paciência. A paciência é a ciência da paz. E a paciência é virtude do Espírito. Alguém tem paciência aqui? Ele pode levantar a mão. Se alguém tiver. Eu não. Mas a paciência é virtude do Espírito. E o dia que a gente tiver paciência, a gente não reencarna mais. Porque a paciência é o primeiro sinônimo o primeiro componente da nossa humildade. É a paciência. Qual que é a primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque estes entrarão no reino de Deus. Primeiro componente da humildade, paciência. E a gente quer tudo na nossa hora. A gente tem ansiedade? Não. Quem aqui já perdeu a noite de sono aí porque ia ter que resolver alguma coisa amanhã? Eu, 500 vezes. Todo mundo. Faz parte da nossa vida, não é isso? Só que a gente tem que aprender a controlar isso no nosso coração. A gente controla através do exercício de respiração, a gente controla através da prece, né? Porque o que a gente não pode fazer é sofrer por antecipação. E às vezes nós sofremos por coisas que nem vão acontecer. Né? Nossa, é um problema de difícil solução, vou ter que lidar com fulano de tal, e meu Deus do céu, o que vai acontecer, o que vai ser de mim? Chega na hora, é tudo mais tranquilo e mais fácil do que a gente imaginou. Ah, eu estou doente, e agora, o que vai ser de mim? Calma. Você não é especial. Todo mundo vai passar por um momento de doença. Um momento de dificuldade. Vai tratar. E vai ficar bom. Lembrem-se de tratar a causa. Né? E a causa das nossas doenças geralmente estão no nosso sentimento. Sentimento doente, corpo doente. Às vezes a gente vai no médico, trata, toma um remédio, né? Melhora, mas a gente não tratou a causa, que é o nosso sentimento doente. Aí o que acontece? A doença retorna. Porque a causa não é o corpo físico, a causa é o sentimento. E vale para qualquer doença. Se você tiver, por exemplo, tem umas gripes que demoram uns 15, 20 dias, não é? Um mês de gripe. É assim às vezes? Pode ter certeza que é porque você está passando por um momento de tristeza. E quando não tem solução? É uma doença que não tem solução. E aí? Solucionado está. Você sabe que vai desencarnar, não tem jeito. Tudo que não tem remédio está nas mãos de Deus. Porque quando ela diz espera confiando, ela quer dizer que nós também precisamos ter resignação. E o que é a resignação? A resignação é: eu aceito tudo que Deus manda para mim, da qual eu não tenho o poder de mudar. Tem coisa que eu não tenho o poder de mudar. Uma delas é uma solução. Olha, que uma doença sem solução eu já vi ter solução.
Já vi. Né? Ah, está desenganado. De repente, vai num centro, faz uma cirurgia espiritual, tem a fé, isso ainda tem solução. Eu te falo que não tem solução. Não tem solução, por exemplo, a morte. Morreu. Adianta brigar com Deus porque morreu a minha mãe? Ou meu pai? E muitas vezes a gente fala assim, ah, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida sem você? Olha que responsabilidade a gente joga nos ombros daquele que partiu. E a gente pensa, a gente fala, a gente plasma e chega. Tá? Então, às vezes a pessoa desencarnou por uma doença, precisa ainda de um momento de recuperação. Porque não pense vocês que a gente desencarna a doença e a gente fala assim no enterro, né? Ah, morreu, descansou, estava sofrendo tanto. A gente não fala assim? Fala bastante isso, né? Mentira! A gente morre e não descansa. Se a gente morre por uma doença, quando a gente vai desencarnar doente, qual que é a diferença? O que não tinha solução aqui entre os médicos, entre os homens, lá no mundo espiritual tem solução. Lá você vai receber a cura e os meios, né, para que você consiga essa cura. Então não é um negócio assim, ó, morreu, estalou os dedos, pronto, passou. Não é desse jeito que funciona. Ainda mais com espíritos em evolução como nós. A gente não é Chico Xavier, a gente não é Bezerra de Menezes, a gente não é Madre Teresa de Calcutá, a gente está aqui colhendo ainda de muitos erros que a gente teve. Não é assim? Então a gente chega lá e a gente precisa de paz. Então a gente não pode chegar aqui e jogar nos ombros da pessoa que você não pode viver sem ela. A gente tem que mandar outros recados para aquele que partiu. Ó, fique em paz que aqui vai ficar tudo bem. Aí é legal, né? Olha a diferença. Porque se eu mando, eu não posso viver sem você, como é que vai ficar a sua mãe lá do outro lado da vida, recebendo essa notícia? E agora? O que eles vão fazer sem mim lá? Ela vai ter meios de se recuperar? Ou ela vai querer fugir para dentro de casa e não vai poder ajudar porque ela não vai ter meios? E ela não tem evolução para isso? Né? Outra coisa que a gente não pode fazer. Ô mãe, olha por mim daí, tá? Guia meus passos. Não façam isso. Por quê? Porque a gente não sabe se a nossa mãe, que a mãe partiu antes de nós, vai ter condição de nos ajudar. E se eu peço ajuda e ela não tem condição de ajudar, eu vou dar para ela em tranquilidade. Então, no momento de dor nosso, a gente tem que dar paz para aquele que está passando por um momento mais difícil que o nosso. Porque quem parte deixa todos. E deixa tudo. Não é assim? E não pense você que é fácil deixar nosso carro, a nossa casa, as nossas coisas que a gente gosta, o nosso apartamento na praia, a nossa cervejinha que a gente gosta de tomar de final de semana. Não pensem vocês que é fácil para nós nesse instante deixar tudo isso. E nós que ficamos aqui, continuamos com tudo e temos um egoísmo de dizer que a gente não pode viver sem aquele que partiu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a resignação, uma das partes da resignação é essa. A outra parte da resignação é saber que eu não posso mudar o outro. Não posso mudar o outro. Só mudo um. Quem que eu mudo, gente? O outro, o trabalho do outro. Né? Cansei de ver a noiva falar assim antes do casamento. Ah, depois que eu casar, ele não vai mais jogar bola. Ele não vai mais fazer isso, não vai mais fazer aquilo. Ele pode até não fazer uns 15 dias, depois ele volta ao normal. Né? Porque que as mulheres, todas elas que já casaram e já têm uma certa idade, já sabem que não existe príncipe, né, gente? Nós homens somos todos sapos. Todos nós. Sem exceção. Todos nós. Não tem um que presta. Todos temos as nossas manias, os nossos defeitos e lutamos muito, muito, muito para mudar. E a gente só muda se a gente quiser. O outro não nos muda.
Então, o que eu costumo dizer para as pessoas, se você quer ver a mudança do seu companheiro, da sua companheira, do seu filho, da sua filha, do seu irmão, da sua irmã, demonstre o exemplo, porque as palavras não funcionam. O exemplo do sorriso do rosto, da felicidade, da calma, do discernimento que você demonstra dentro do seu núcleo familiar, vai fazer com que você seja a luz. E todo mundo que está em desvantagem, que está em treva, quer luz, quer solução. E vai te perguntar, como é que eu atinjo a luz? Aí você fala assim, eu faço isso. Eu aprendi a orar, eu aprendi a respeitar Deus, eu aprendi a me respeitar, eu aprendi a respeitar o meu próximo e aprendi que a caridade é o único caminho que nos salva. E a caridade ela pode ser feita de muitas e muitas maneiras. Caridade não é dar dinheiro. Dar dinheiro, quando a gente tem, é da nossa obrigação. Dar coisas materiais, comida, agasalho, essas coisas, é da nossa obrigação. Por que eu digo isso? Porque nós não damos do que nos faz falta de material. A gente dá do nosso supérfluo, da nossa sobra. E isso é caridade, dar da nossa sobra. Engordei 5 quilos, essa camiseta ficou justa, vou dar porque não me serve mais. Porque esse serviço não dá, papai. Vou dar esse alimento, vou dar esse quilo de feijão porque eu tenho outro no armário. Porque se eu tivesse 1 quilo para fazer para minha família, eu não daria. Então o que é caridade verdadeira? É dar de si. De si. Em qualquer ocasião. Trabalho de cozinha, ou se não, morreu a mãe de um amigo, estar presente, ser solidário, ouvir. Nós gostamos mais de falar do que de ouvir, porque nós gostamos de ter razão. E às vezes nem sempre a razão é o caminho da paz. A razão às vezes é o caminho da discórdia. Tem determinadas coisas na nossa vida que a gente tem que aprender a abrir mão. Senão a gente não vai ter paz. Só que a resignação não é só isso. A resignação é também: eu posso mudar? Está nas minhas forças? Eu tenho a obrigação de fazer. Porque se eu não faço, eu estaciono no meu mundo, na minha evolução. Eu tenho que buscar a minha melhora em todos os aspectos. E geralmente a gente busca a melhora material. Não é assim? A gente busca a melhora material e se esquece de desenvolver a nossa parte espiritual. E nós temos que andar na nossa vida em equilíbrio. Então eu não devo buscar as coisas materiais? Deve buscar as coisas materiais. Sua casa, seu carro, seu conforto, né? Poder pagar um restaurante, poder ir passear, fazer uma viagem. Eu devo procurar por essas coisas, mas não devo de esquecer da minha parte espiritual. Tenho que ter equilíbrio. Equilíbrio é importantíssimo na nossa vida. E nos desenvolver nesse aspecto da busca, em todos os aspectos da nossa existência, é a nossa obrigação. E a mudança que a gente tem que promover em nós é a nossa obrigação. Sem mudança não existe evolução. Porque se eu faço todos os dias a mesma coisa, me comporto do mesmo jeito, faço as coisas do mesmo jeito, o que eu mudo na minha vida? Se eu faço sempre tudo igual. Às vezes eu quero, vamos fazer um exemplo prático para a vida material. Eu quero ser promovido no meu emprego, ou quero arrumar um emprego melhor. Mas o que eu estou fazendo para isso? Porque eu posso orar e pedir para Deus. Deus vai me atender? Claro que não. Deus ele vai te dar uma luz, te dar um caminho,
e vai te acender, e essa luz vai te dar um pensamento para que você modifique algo, para que você busque e eu consiga aquilo. Né? Então, se eu quiser uma promoção, eu tenho que me mexer, eu tenho que estudar, não é? Tenho que fazer um curso, tenho que ser proativo dentro da empresa, porque não adianta ser só ser bom. Quem é empresário sabe. Eu estava conversando com meu sobrinho, ele é CEO do Santander. Né? Ele é chefão lá no Santander. E ele falou, eu conversando com ele, ele falou assim, tinha uma estagiária aqui, né? Que agora no meio do ano eu chamei ela e falou assim, eu não vou te efetivar na empresa. Você é muito boa no que você faz tudo isso muito bem, mas eu não vou te efetivar. E a menina se espantou. Daí ele explicou, eu prefiro te avisar agora do que eu te falar de supetão no final do ano. Porque eu quero dentro da minha equipe uma pessoa diferente do que você é, que seja proativa, que pergunte, que faça algo mais, né? Que dê o melhor de si. Isso você nunca fez. Você nunca me perguntou nada. Você vem aqui, faz o seu serviço, bem feito, entra às 9 horas da manhã, sai às 6 horas da tarde, tudo muito bem. Só que você faz isso, só isso, durante quanto tempo? Você nunca chegou aqui e falou assim, me dá um novo desafio, me ensina uma coisa nova, como que eu devo me comportar, o que eu devo fazer? Eu tenho que fazer algum curso para eu subir dentro da empresa? Não. Você nunca fez nada disso. Você veio aqui, fez o que lhe coube, fez bem feito, que era o que se esperava de você, só que para você estar dentro da minha equipe, você precisava de uma outra conduta. Olha que interessante. E assim é a cabeça empresarial. Então, se você faz sempre a mesma coisa, na hora que você precisa de uma promoção, o que ele vai fazer? Vai promover outro. Aí você vai falar assim, aí você pensando consigo, nossa, mas eu sempre fiz tão bem o meu trabalho. Né? Fiz o meu trabalho com tanto afinco, nunca atrasei. Né? Só que olha como é que é o pensamento empresarial. O que você fez não foi o suficiente para os olhos do chefe. E às vezes o que a gente está fazendo aqui na nossa vida encarnada não é o suficiente aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus. Nós temos que fazer algo mais por nós. Não é um aspecto que a gente tem que pensar. Agora, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, eu não sei, vocês têm que olhar para vocês mesmos. A gente tem que ter na nossa casa um espelho. Nesse espelho às vezes a gente se paquera, né? Nossa, tô bonito hoje e tal. Não é? A gente tem que fazer isso, hein? Faz parte da nossa autoestima. A gente não tem que olhar no espelho, nossa, tô ficando careca, tô meio barrigudo. A testa tá crescendo. Daqui a pouco tá na nuca, né? Que nem um cabelo piscina, que nem o meu, dá pra ver o fundo. E a gente às vezes fica se depreciando, nossa, tô velho. Não é assim que a gente fez, a gente fala, nossa, tô velho. Tô meio, né? Não tá legal, mas a gente fica se depreciando e isso não é bom. Não é bom. Mas esse espelho, agora tirando as brincadeiras à parte, serve pra gente às vezes se olhar e observar o que não tá bom em mim. O que eu estou fazendo na minha vida que Jesus não aprovaria? Eu tenho certeza que todos nós temos esses aspectos conosco. O que eu faço, o que eu penso que Jesus não aprovaria? E é assim que a gente se melhora, viu, gente? O auto-julgamento. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de julgar o outro. Né? É que é aquela velha história, né? A gente enxerga o cisco no olho do outro, mas não enxerga o argueiro, a trave no nosso olho. Né? Então são coisas que a gente tem que pensar. O que eu tenho que melhorar em mim? Para eu angariar a virtude que Jesus espera de mim. Para que quando eu chegue aqui no final dessa encarnação, eu seja vitorioso. Porque a gente já perdeu muitas oportunidades. Todos nós. Sem exceção. A gente vem aqui,
Primeiro a gente está lá no mundo espiritual, a gente faz muitas promessas. Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Chega aqui, eu esqueci, né? Porque a gente ganha o esquecimento, né? O esquecimento é bênção de Deus, viu, gente? Só que tem determinadas coisas que a gente devia lembrar, né? Mas Jesus e Deus é justo e bom e faz com que nós nos esqueçamos de tudo para que a gente recomece, principalmente com o nosso familiar difícil que reencarna perto de nós. Já pensou a gente se lembrar de todas as mazelas que foram feitas contra nós e de todas as mazelas que nós fizemos contra o outro? Seria muito mais difícil o convívio, né? Já já a gente vai falar sobre isso, que é a última parte que eu perdo. Então, essa visão que a gente tem que ter é o que nos salva. Olha, eu sou ainda muito egoísta, eu sou ainda muito nervoso, eu sou ainda muito vaidoso, eu sou ainda muito irritado, eu não tenho em mim ainda a gentileza. E essas virtudes a gente conquista com exercício. Não é assim, eu não sou gentil hoje e amanhã eu já vou ser. Não funciona desse jeito. É impossível. Eu não tenho paciência hoje e amanhã eu vou ter. Não, não é assim. Poxa, eu não tenho paciência. Vou treinar a tolerância. Né? Vou contar até 10. Não vou reclamar. Não vou reclamar. Estou com vontade de esganar, mas não vou. Não vou brigar. Né? Tipo aquele negócio, engole o choro, menino. É isso aí, às vezes a gente tem que engolir o choro. Para não fazer. E porque depois que a palavra sai da boca, ela não volta mais. Né? Então a gente tem que se observar. Porque isso é destruir o homem velho e construir o homem novo. Não é nem reformar. Porque reforma é ruim, né? Porque reforma, às vezes, a gente chega na nossa casa, vou trocar esse azulejo. A gente põe um azulejo novo, mas atrás ainda é velho, né? A parede ainda é velha. E a gente é assim. E como a parede ainda é velha, a gente costuma voltar para os erros que a gente já cometeu. Aí chegou no final da encarnação, nosso instinto é velho, nossa conduta é velha, não é nova, falhamos de novo. Mas Deus é legal. Vai lá e volta. Vai lá mais uma vez. Vamos combinar de novo? Vamos combinar? Aí a gente combina. E a gente volta. E a gente esqueceu. E a gente não se esforçou. E a gente perdeu uma oportunidade bendita. E dizem que a fila para reencarnar tá grande, hein, gente? Dizem que tem muito espírito querendo reencarnar, querendo ter a oportunidade da reencarnação. E a gente está aqui. Então a gente tem que fazer a nossa parte para a nossa melhora íntima, para a gente ser um pouquinho melhor. E resignação ainda não acabou. Resignação é longo, né, gente? Por último da resignação, que faz parte de esperar e confiar, é a gente ter o discernimento, a sabedoria daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso mudar. Porque às vezes a gente perde esse norte. Então a gente tem que fazer uma oração para Deus e pedir. Isso não está nas minhas forças? Ou isso eu posso modificar em mim? Então tudo que está em você, que faz parte de você, você pode modificar. Tudo que se refere a você, é sua obrigação modificar o que não está bom. Sua obrigação. Duro, né? Porque a gente não é espírito missionário. Nenhum de nós aqui é espírito missionário. Missionário é o Chico. Que dizia que não era. O Gandhi. Esses caras são missionários. E mesmo eles sofreram, hein? E mesmo eles sofreram. E a gente reclama porque sofre um pouco. O Chico mesmo tinha angina, tinha dor no coração. Tinha problema nos olhos. Os olhos sangravam. Pelos glaucoma que ele tinha na vista. Né? E o Chico, tudo que ele ganhou de dinheiro, não pôs R$1 para ele.
nós teríamos essa qual que é a palavra que eu vou usar? Esse desprendimento dos bens materiais? Desapego. Esse desapego dos bens materiais? Né? Quantos títulos de livro? Quanto que ele não teria ganhado de dinheiro? Né? E tudo ficou para a caridade. Né? Divaldo Franco fez aquela cidade maravilhosa, missionário. Mas ele era rico? Né? E quantos outros? E Jesus, gente? Pregado na cruz. Né? E às vezes a gente reclama, porque o nosso carro está um pouco velho. Não é? A gente reclama. Então esses eram missionários. Nós, a gente reencarna para quê então? Para cumprir as nossas obrigações. E nem isso a gente está conseguindo. E a gente está sempre julgando. E por último, perdoa. Aí o bicho pegou, né? Por que ela diz perdoa? Porque os caras lá em Listra, Paulo, os caras lá em Listra bateram nele, apedrejaram ele, jogaram ele para fora da cidade. Se fazem isso com a gente, como a gente já está? Virado no cão, né? Querendo esganar os outros, né? Vingança. Vitupério. Uma vez só para descontrair, uma vez eu estava numa sessão de desobsessão, o espírito falava assim, vitupério. Eu falei assim, mas que raio que é isso, né? Vitupério. Eu falei assim, como é que eu vou falar com esse homem se eu não sei o que ele está falando? Não é uma coisa boa, né? Não devia ser. Aí veio eu falei, me socorre aqui que eu não sei o que o homem está falando. Aí foi o Acácio lá, conversou com ele e tal, foi embora e tal. Cheguei em casa, peguei o dicionário, fui ver o que era vitupério. Vitupério é vingança. E o homem que estava vitupério não sabia o que ele estava falando. O vitupério é simplesmente vingança. E nós ainda somos vingativos. Somos. E nós julgamos a morte de uma forma diferente do que ela é. Porque a morte, ela não existe. E perdão é uma das coisas, é uma das nossas obrigações que eu estava falando aqui agora. Vamos olhar para o nosso núcleo familiar, porque a nossa primeira obrigação é dentro do nosso núcleo familiar. Primeira obrigação nossa. Né? A gente tem que acertar primeiro dentro da nossa casa, tudo bonitinho, que é a nossa primeira obrigação, e depois as outras coisas. Primeiro dentro da nossa casa. Certo? Por que eu digo isso? Porque Deus coloca conosco, nos dá novas oportunidades, junto com espíritos que nos foram difíceis em outras vidas. Não é mundo de prova e expiação? Ele não vai pôr só anjo com a gente. Às vezes a mãe tem na barriga um inimigo. Ou às vezes a mulher ou o homem casou com o inimigo e com a inimiga. Aquele filme Casado, como é que é? Tem que casa com o inimigo. Dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo. Às vezes é verdade mesmo. Não num grau daquele tamanho, daquele jeito. Às vezes naquele grau. Às vezes naquele grau. Mas geralmente não assim. Mas isso é verdade mesmo. Às vezes a mãe já no ventre já tem repulsa daquele bebê dentro da barriga dela. Vocês já ouviram isso? Não. Ou o bebê nasce, o pai não quer nem pegar no colo. O bebê. Ou aquele irmão que não fala com aquele outro irmão há anos. Não é assim? Que dirá perdoar quem não é do nosso núcleo sanguíneo? Não é assim que a gente faz? Mas Jesus nos disse: caminha com o teu inimigo enquanto estás ao passo com ele. Caminha com ele, não só 1000, mas sim 2000 passos, até que te afinizes com ele, nos ensinou Jesus. Ou seja, a nossa obrigação, enquanto está aqui, é perdoar
aquele que nos é difícil. E buscar o perdão. E buscar o perdão. E a gente só busca o perdão com a mudança da nossa atitude. E se perdoar. Porque perdoar não é uma coisa só de um para com o outro. É uma coisa de você para com você mesmo também. Porque às vezes fazemos coisas que não nos perdoamos. Não é assim? Ficamos anos remoendo algo que a gente não perdoa em nós mesmos. Às vezes até o nosso jeito de ser. Eu tinha um amigo homossexual. Tinha não, tem, está vivo. E mesmo que ele morra, ele continua sendo meu amigo. E ele, por muitos e muitos anos, não se perdoava por ser homossexual. Ele não se aceitava por ser homossexual. E enquanto ele não se aceita, seu núcleo familiar também não te aceita. Porque nem você se aceita. Como que o outro vai te aceitar se você mesmo não te aceita? Então ele precisou se perdoar por achar que aquilo ali era um erro dele. Ele achava que ele cometia um pecado de ser homossexual. É a cabeça dele, tá, gente? Hoje ele já tem 67 anos, está mais resolvido com isso. Mas é um homossexual que nunca teve um relacionamento homoafetivo. Porque ele nunca se permitiu ter um relacionamento homoafetivo. Porque ele achava que aquilo era pecado. Né? Então ele brinca, eu sou um gay virgem. Hoje, né? Ele brinca, eu sou um gay virgem. Aí eu brinco com ele assim, mas você nem sabe se você é gay então, porque se você, né? Você não sabe se você vai gostar de verdade. Você tem a cabeça de gay, pode ser que você não goste. Não é verdade? Então ele virou um ser assexuado, não tem relação, não namora com ninguém, não tem ninguém, nunca teve ninguém, mora sozinho. Bom, esse é só um exemplo, tá, gente? Pior que tá gravando isso, então tomara que não esteja vendo. Eu estava falando de mim, né? Eu falei assim, ninguém sabe. Ninguém te conhece, né? Eu falei seu endereço, né? Depois eu vou o WhatsApp dele para vocês, tá, gente? E o perdoar o outro não consiste, como dizem algumas partes do Evangelho, no esquecimento das ofensas. Certo? Esquecer o mal, que até que hora que eu tenho? Já está acabando, tá, gente? Perdoar o outro não consiste em você esquecer. Esquecer é falta de memória. Se você estiver esquecendo, vai no médico que você está com algum problema de memória. Certo? Porque a gente não esquece que nos foi feito. O que é perdoar então? Limpar todo o ressentimento que eu tenho dentro do meu coração. Ressentimento significa sentir de novo. Então, toda vez que eu lembro que a ofensa que me foi feita, toda vez, sem exceção, eu me magoo de novo. Então, eu vou me magoando todos os dias. E toda hora que eu lembro, eu me magoo. E o significado de mágoa é má água. Certo? A má água é aquela água que ficou parada e apodreceu. Só que essa má água que ficou parada apodreceu dentro de nós. Isso vai nos causar doença. Né? Que é o que eu estava falando lá atrás do sentimento ruim, do sentimento doente, que a gente tem que tratar a causa. Aí vocês vão me perguntar, e aí? Como é que faz para fazer? Certa feita, estava conversando com o Preto Velho. Vocês já conversaram com o Preto Velho? Não.
Não? Então um dia vá. Porque o preto velho, geralmente ele está sentado num toco. É um médico que incorpora e senta num toquinho ou num banquinho. Né? Ele está lá fumando o cachimbinho dele, falando tão calmo, tão tranquilo. Primeira coisa que você vai fazer quando vai sentar no preto velho, você está em pé, você tem que se abaixar para falar com ele e sentar num outro banquinho que está na frente dele. Então você já se rebaixou. Você já sentou. Você vai ter que encostar o ouvidinho lá, porque ele fala baixo, ele não fala alto. Né? E às vezes ele tem um dialeto que você também não vai entender, você vai ter que perguntar de novo. Só que são espíritos humildes com uma extrema sabedoria. E eu perguntei para ele assim: pai, tenho vontade de matar o fulano de tal. Aquilo ali, para mim, foi imperdoável, esse ato que ele fez contra mim. Ele virou para mim e falou assim: filho, só tem um jeito de ser perdoado. Abençoa ele. Eu falei: tá bom, mas vou abençoar da boca para fora. Porque não é o que eu estou sentindo. Filho, estou falando com as minhas palavras, né? Não com as dele. É melhor você falar assim: eu te abençoo, e emitir esse pensamento, mesmo que ele não seja sincero, do que você emitir: eu quero te esganar. Eu gostaria que acontecesse alguma coisa com você, tipo quebrar uma perninha, não é? Gostaria que você se desse mal na vida, gostaria que você perdesse o seu emprego, gostaria que a sua mulher te largasse, desejar um monte de coisa ruim. É melhor você falar assim: eu te abençoo. Então você vai lembrar da ofensa e vai dizer: eu te abençoo. Você vai falar isso todos os dias, toda hora, tantas vezes. Vai criar um mantra na sua conduta que uma hora vai ser verdade. Aquilo que te foi feito não vai te fazer mais mal. Exercício da virtude. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente tem preguiça de nos exercitar. Não temos. Às vezes a gente começa, mas a gente para no meio. Quer ver um exemplo prático? Quem é que paga o ano na academia e vai umas 3, 4 vezes por ano? Eu nem pago mais. É exercício, não é? Só que é físico. É a mesma coisa que a gente faz com o nosso exercício da virtude. Porque exercitar dá trabalho. Exercitar existe disciplina. E o que disse Emmanuel Pacheco? Tem a disciplina. E depois, Emmanuel? Disciplina. E depois? Disciplina. Porque a falta de disciplina é desamor. E o primeiro desamor que a gente faz é conosco mesmo. É para a gente pensar. Então a gente tem que disciplinar essa virtude. E saber que quando alguém nos ofende, carregar essa ofensa conosco é opcional nosso. A gente só carrega essa ofensa e leva essa ofensa no nosso coração se assim a gente desejar. A gente tem livre-arbítrio. E a gente tem que aprender que o outro tem os mesmos problemas e a mesma busca que a nossa. Porque a gente não está no mesmo planeta. Se a gente está no mesmo planeta, mais ou menos as dificuldades são muito parecidas. As nossas dificuldades. A nossa busca evolutiva, mais ou menos, é igual. Não temos aqui popstars. Os popstars que vieram aqui são muito poucos que vieram aqui nos ensinar. São as estrelas. Eles vêm aqui, dão exemplo, ó, sofre assim, viu, gente? É assim que sofre. A gente sofre sem reclamar. Ô Chico, por que você não vai lá no Dr. Fritz curar os seus olhos? Tinha lá o Dr. Fritz, né? Como é que chamava o médico? Arigó. Vai lá no Arigó. Eram amigos. Eram amigos. Sabe por que o Chico não ia? Porque ele achava que aquela dor que ele tinha que passar. E ele passava sem reclamar. Então ele tinha um lencinho, o olho dele começava a sangrar ali. É saber sofrer. E o que a gente faz? A gente reclama. E reclama. E reclama. E a gente só carrega a ofensa se a gente quiser.
A gente pode deixar para lá. A gente pode olhar para o outro e falar assim, poxa, ele está num nível evolutivo ainda que ele não entendeu as coisas de Deus e as coisas do Cristo. Como ele não entendeu as coisas de Deus e as coisas de Cristo, ele é mais propício à falha do que eu. Então eu entendo a sua condição evolutiva. Só que para isso que a gente pense assim, a gente tem que evoluir em Cristo, nas coisas do Cristo e buscar as palavras de Jesus. Senão a gente não anda para frente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim, nos disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente tem que refletir nisso. E se eu continuar não perdoando, se eu continuar me maltratando, eu estou perdendo a minha oportunidade. Só que quem ofende, gente... Eu falei do ofendido, né? Agora, quem ofende tem um caminho da retratação. Esse vai carregar a ofensa. Até que ele se retrate. Com quem ele ofendeu, com Deus e com ele mesmo. E às vezes, no nosso orgulho, a gente acha que não. Isso é um erro grave da nossa parte. De não pedir perdão. De não buscar um entendimento. De se furtar da amizade. Se furtar da obrigação que a gente veio fazer aqui. Era isso, gente. Então é para a gente pensar, reflexionar, né? E se servir um pouquinho, eu fico feliz. Desejo para vocês muita paz e muita luz. Tá bom?